Olá, muito boa noite. Boa noite para você, está na hora das notícias do nosso estado. E a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de matar brutalmente uma jovem de 17 anos em fevereiro deste ano. A vítima foi agredida, apedrejada e asfixiada. Esta é a foto da vítima que foi brutalmente assassinada. Carolina Maria de Oliveira, de 17 anos, foi morta em fevereiro deste ano. Viemos a descobrir que foi esses motivos sem explicação. O Wellington teria ficado com essa vítima tempos antes, posteriormente não aceitando aí que ela não queria mais ele, que ela já tinha um outro relacionamento, ficou com raiva dela. E a Bruna já tinha aí rixas com ela, por causa de relacionamentos também, e não gostava da moça e aproveitaram aí essa ocasião e a executaram de forma covarde. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado em uma estrada de terra no bairro Granja Werneck, que liga BH a Santa Luzia. O laudo mostrou requintes de crueldade. Sinais de espancamento, várias feridas corto-contusas, esmagamento de crânio, asfixia, e a vítima ainda estava sem a peça íntima. De acordo com a polícia, 2 pessoas participaram da morte da menor. Wellington Ferreira da Silva, de 26 anos, que está foragido, e Bruna Gonçalves Ferreira, de 25. Segundo a polícia, depois do crime, Bruna fugiu para a cidade de Congonhas, onde foi presa hoje de manhã. Você olhando a foto ali da vítima, você se arrepende do que você fez? Me arrepende que eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu só estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Porque eu nem sabia que eles iam fazer isso. Eu nem fui eu que fiz nada. Foi o Wellington que matou a menina porque diz que ela tinha arrumado casinha para ele. De acordo com o delegado, testemunhas disseram ter ouvido uma voz feminina na cena do crime. Conversando com testemunhas, pessoas que moram nas redondezas, foi unânime a informação que enquanto a vítima gritava, pedia por socorro, tinha uma voz feminina que instigava um terceiro dizendo: mata ela, mata ela. Posteriormente, após esses gritos de mata ela e barulhos de espancamento, silenciou-se e foi ouvido um barulho de motor de um carro saindo do local. Pois é, né, você esteve lá, conversou com aquela mulher suspeita ali, muito bem vestida. Tem um bebê, inclusive, né? Ela tem 3 filhos, um de 6, um de 4 e um bebê de 8 meses. Pois é, a gente vê a pessoa chorando ali, naturalmente. Claro, né, as investigações vão provar tudo, vão mostrar tudo realmente o que aconteceu, mas que crime bárbaro, que barbaridade de crime, né? E por causa de coisa boba, né? Rixa. Esmagado, por causa de briga, uma violência sem tamanho realmente, né, Gisele? Uma pena. Caos no trânsito de Venda Nova. As obras para a implantação do MOVE na Avenida Vilarinho provocaram diversas mudanças no trânsito e na estruturação da via. O tráfego foi alterado, mas a sinalização ainda é temporária e com isso, né, gente, os acidentes se tornaram mais comuns no local. Nossa equipe ficou no local por pouco tempo e conseguimos flagrar vários motoristas. O MOVE entra na Avenida Vilarinho em alta velocidade e obriga o motorista do outro coletivo a reduzir. Neste outro ponto, muitos desrespeitam a sinalização que proíbe a entrada à direita. O pedestre, quando vai passar, eles avançam o sinal. Eles não respeitam pedestre. A sensação de morrer qualquer hora. A gente mesmo não fica receoso de atravessar ali porque acontece muitos acidentes. As obras para a implantação do MOVE na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, provocaram diversas mudanças no trânsito e na estruturação da via. De acordo com moradores, os acidentes se tornaram comuns no local. São vários casos. Uma outra pessoa que também aqui em cima, um senhor já idoso também, foi atropelado aqui na faixa de pedestre, morto aqui na faixa de pedestre. São colisões das mais diversas aqui que está acontecendo diariamente aqui nesse local. No último dia 20, Maria Berenice, de 48 anos, foi atropelada e está internada em estado grave. A vítima tinha acabado de sair da casa de parentes e atravessava a Avenida Vilarinho na faixa de pedestres, quando foi atingida pelo ônibus do MOVE, que avançou o sinal. A presidente da Associação dos Moradores da Avenida Pedro I, Vilarinho e adjacências, explica que vários ofícios foram enviados para a prefeitura pedindo providências, mas nada foi feito. Eles instalaram o registro de avanço sinal e de ultrapassagens, só que lá na frente nós fizemos a reivindicação
principalmente neste cruzamento, que é aqui onde o MOV passa em alta velocidade. Essa rotatória que eles fizeram, essas saídas de uma rua, os carros que só poderiam seguir para a esquerda, eles viram à direita e ocasionam todos esses transtornos que a gente está vivendo. E cada transtorno desse está custando vida, está custando a saúde das pessoas. Os problemas também acontecem nas ruas no entorno. Quem não costuma passar pelo local acaba perdido. Esse consultor em transportes explica que a falta de sinalização adequada pode desorientar os motoristas. Quando não tem isso, o motorista na última hora ele vai tomar aquela decisão, ele não sabe o que fazer. Então muitas vezes ele freia no lugar errado, ele está na pista da direita, ele tem que virar para a esquerda, ele fecha o motorista que está do lado dele. Então ela tem essa função de orientar. A falta dela desorienta e é perigosa. Os moradores já fizeram até uma manifestação no local e aguardam que o problema seja resolvido. Claro que o trabalho dos engenheiros de tráfego é extremamente necessário, mas tem que ir lá agora ouvir a população, saber o que as pessoas têm a dizer, né? São eles que estão sofrendo essas consequências todas aí. E olha, mudando de assunto aqui, ó, a concessionária que administra o aeroporto de Confins pode ser multada pela Agência Nacional de Aviação Civil por atrasos em obras previstas no contrato de concessão. Quem tem as informações ao vivo para a gente é minha colega Luciana Viana, não é isso, Luciana? Boa noite. Isso mesmo, boa noite, André, boa noite para todo mundo que está em casa. Essa multa ela pode chegar a 187 milhões de reais. A BH Airport, que administra, o aeroporto de Confins, alega que o atraso nas obras no Terminal 2 é por causa da demora na emissão da licença por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Já a Secretaria afirma que essa licença foi emitida em tempo hábil. Bom, a concessionária disse que as obras serão entregues do Terminal 2 no fim do ano. Essas obras eram para terem ficado prontas agora em abril, então só no fim do ano. Agora, André, chama a atenção também de quem está em casa, é que se ela realmente for multada, poderá ser a segunda concessionária que administra aeroportos a ser multada, porque lá em Viracopos, em São Paulo, a concessionária de lá, já foi multada, viu, em muitos milhões de reais por causa disso, atraso nas obras. Certo, obrigado pelas informações, Luciana Viana. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Um protesto diferente chamou a atenção hoje no centro e em outros pontos da capital. Quem passou pela Praça 7 viu uma montanha de dinheiro e recebeu moedas de chocolate de presente. A manifestação foi de representantes dos auditores da Receita Estadual. A categoria cobra mais ações do governo no combate à sonegação fiscal. A montanha de dinheiro representa, segundo os manifestantes, a quantidade de recursos perdidos todos os anos em consequência da falta de investimentos na fiscalização. Também foram distribuídos panfletos com informações sobre os motivos do protesto. Então aí as imagens ali, né, Gisele? Lá, sacos e mais sacos de dinheiro representando aí tanto de dinheiro que é perdido ao longo dos anos aí, por falta de fiscalização. Está lá o protesto do pessoal. Mudando aqui, ó, a Fundação Municipal de Cultura lançou hoje em Belo Horizonte uma ferramenta que promete valorizar ainda mais a diversidade cultural da nossa cidade. É o Mapa Cultural BH, uma plataforma colaborativa online que vai reunir informações sobre o cenário da cultura aqui na capital. A ideia da nova ferramenta é valorizar as atividades culturais de Belo Horizonte. Nós oferecemos esse software livre, ajudamos a implementação e ele faz a gestão da cultura na cidade. É um sistema interativo, onde realmente toda a base da cultura, quem coloca é a cidade, o estado, e depois realmente ele é interativo com a população. O objetivo é reunir em um só espaço virtual, além de toda a programação cultural, informações sobre espaços e equipamentos culturais. Possibilita um conhecimento mais amplo da realidade cultural de Belo Horizonte, que grupos da periferia, que grupos instituídos entrem nessa plataforma, que as suas ações sejam potencializadas e como instrumento de gestão ele possibilita, por exemplo, a contratação de artistas. Tudo vai poder ser feito via o mapeamento cultural.
Além do público, a plataforma também atende artistas, instituições, apoiadores, patrocinadores, entre outros, que podem realizar um cadastro cultural para divulgação de eventos e ações. Façam a inscrição, dê o seu endereço, todos os dados estão lá, as categorias, e depois nós vamos gerando um banco de dados. E esse banco de dados depois se transforma em mapas e em vários outros dobramentos de interação da arte com a cidade. Tanta gente por aí que está querendo emagrecer, né? Então daqui a pouquinho nós vamos trazer uma reportagem sobre os mitos e verdades do glúten. E ainda, Estádio Independência é liberado e vai receber o clássico entre Atlético e Cruzeiro. A gente fala disso já depois do intervalo. Voltamos a falar ao vivo com a repórter Luciana Viana, que tem informações sobre a transferência do macarrão Luiz Henrique Romão, aquele amigo do Bruno, para o presídio de Pará de Minas, não é isso, Luciana? Exatamente, André. Ele já está no presídio de Pará de Minas, na região centro-oeste do estado. Luiz Henrique Romão, macarrão que a gente vê aí nas imagens, ele que cumpre pena, né? Desde 2010, ele foi julgado em 2012 a 15 anos de prisão por participar do assassinato de Elisa Samúdio. Ele cumpria a pena na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, aqui na Grande BH. E ele foi transferido, na verdade, na última sexta-feira para a penitenciária Pio Canedo, portanto, lá em Pará de Minas. No início de maio, Macarrão obteve na Justiça, nós trouxemos aqui para o nosso telespectador, ele conseguiu o benefício de cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Lembrando que o ex-goleiro Bruno também foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa. Portanto, Macarrão já em Pará de Minas. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Olha, um homem foi morto a tiros no centro de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no meio de uma avenida movimentada e em frente a uma faculdade. Nessas imagens que a gente vê aí, é possível ver 2 homens atirando na vítima. Os disparos quase atingiram outros pedestres, incluindo uma criança. A dupla fugiu em um carro preto. Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Hudson Henrique de Oliveira, que já tinha passagens por tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios. Ele havia saído da cadeia há cerca de uma semana. As contas de luz e telefone são as atuais vilãs da inflação. A alta nos preços vem tirando o sossego de muita gente. Para quem ganha até 2 salários mínimos, a situação está pior ainda, viu? Rosângela mal recebeu o salário e já gastou tudo, pagando as contas do mês. Não tá dando. A gente tem que fazer tipo um jogo, né? Paga umas que pode deixar, vencer 2 para pagar outra, aí vai. A inflação para as famílias de baixa renda acelerou em maio, puxada por contas como as de luz e telefone e pelo aumento do preço do cigarro. A população de baixa renda, em geral, consome tudo que ganha e, consequentemente, esses aumentos vão afetar 100% da renda deles à medida que tudo que recebe é gasto em consumo. A taxa para as famílias que ganham até 2 salários mínimos e meio ficou em 0,87%, enquanto a inflação geral é de 0,64%. Para os consumidores, é hora de substituir, pesquisar preços e fazer cortes para controlar o orçamento. Principalmente feijão. Esse mês eu cortei só 3 vezes na semana, porque está muito caro. Antes, Michele conseguia comprar itens básicos com R$100. Hoje não dia comprar nada. Antes de aumentar o salário, já aumenta os produtos, as contas já aumenta, tudo já aumenta. Principalmente a gente que é de baixa renda, que é o que sente mais ainda. Tem muitas pessoas rapando o fundo das economias para pagar as contas do dia a dia, um papel que deveria ser apenas do salário. 6 bilhões e meio de reais foram sacados da poupança em maio. Foi a maior retirada desse período nos últimos 21 anos, segundo o Banco Central. Em algumas famílias, a renda bruta não caiu.
Pai, mãe, filhos continuam empregados e com o mesmo salário do ano passado. Mas o que a danadinha da inflação faz é cortar o poder de compra do dinheiro. A mesma quantidade de moeda deixa de ser capaz de comprar os mesmos produtos. Mas quem não controla seus gastos centavo a centavo, seja usando um aplicativo ou anotando num caderno, demora mais para perceber essa perda. Porque no começo de um processo inflacionário, se esse produto fica mais caro, você muda para este outro aqui. Sobe o feijão, mas o amaciante não. Ao longo dos meses, essa troca não surte mais efeito, porque tudo encarece. E é nesse momento que você sente a inflação de verdade. No Brasil, a taxa de juros é um dos instrumentos para controlar a inflação. Hoje e amanhã tem reunião do Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central. Mas a Selic deverá continuar em 14,25%. Para os juros caírem, muitas mudanças deverão ser feitas e o Congresso terá que trabalhar a favor. Até lá não tem outro jeito, é controlar seu salário com rédea curta, continuar substituindo produtos, deixar de consumir outros e se segurar no ânimo que lhe resta, porque sem ele tudo fica pior. Bom, e vamos falar agora com as notícias do Triângulo Mineiro. O Procon de Uberaba está de olho na validade dos produtos vendidos em lojas de conveniência. Esta é a primeira fiscalização do ano nas lojas de conveniência dos postos de combustíveis da cidade. A ação pretende descobrir se o prazo de validade está sendo respeitado e se a precificação está correta conforme o Código de Defesa do Consumidor. Nós já fizemos essa fiscalização em 50 postos e desses 50, 15 foram autuados. As lojas surgiram para trazer praticidade e hoje seria essa a causa da falta de atenção dos clientes na hora da compra. Na correria, o vencimento do produto acaba passando despercebido. Segundo os fiscais do Procon, o grande problema que acontece nas lojas de conveniência como essa é que a rotatividade dos produtos é menor do que o mercado, por exemplo. Esse produto aqui vence hoje e a proprietária da loja tem até a meia-noite para comercializá-lo. Em uma das lojas, 70 latas de cerveja vencida foram encontradas. E elas não são as únicas. Alimentos naturais acabam perdendo fácil. Lanche natural, vai legumes, vai fruta, esses têm menos prazo, né, para que possa ser consumido. Durante a fiscalização, os comerciantes recebem orientações do Procon e o consumidor também pode ajudar. O consumidor que preste bastante atenção no ato da compra, né? Esse é o maior vilão que está tendo hoje. Então a pessoa, às vezes, o consumidor pega e não olha, vai ver depois que já consumiu. Ao todo, os fiscais já estiveram em 50 lojas de conveniência. Quando alguma irregularidade é encontrada, os proprietários são autuados. As autuações, elas se referem a alguns abusos na precificação, ou seja, na falta de preço no produto ou no produto com a data de validade expirada. Tá? Isso é uma autuação, não é uma multa ainda. Essa autuação vem para a fundação e aí sim é aberto o processo, os fornecedores eles têm prazo para responder, para apresentarem suas defesas. Está liberado. O clássico entre Cruzeiro e Atlético vai ser no Independência. Assunto para o próximo bloco. Nós vamos trazer também uma reportagem especial sobre o glúten. Será que faz tão mal à saúde quanto dizem por aí? A gente traz a resposta no próximo bloco. Estamos de volta e, como a gente havia prometido, tem a reportagem especial sobre o glúten. Afinal, faz bem ou mal à saúde? E será que todos nós devemos riscar esse produto da nossa dieta? É o que você vai saber agora. Há 10 anos, Carla descobriu que é celíaca, ou seja, alérgica ao glúten. Depois da descoberta, ela teve que cortar da dieta habitual vários alimentos considerados básicos para muita gente. Pão, macarrão, biscoito, bolo, pizza. Tudo isso eu tive que cortar da minha alimentação, né? E alguns molhos que você coloca farinha de trigo para engrossar, né? Então tudo isso eu tive que cortar. Antes, desde a infância, teve diversos problemas intestinais, como excessos de gases, intestino solto e anemia, porque, segundo ela, o intestino não absorvia o glúten. Mas, afinal de contas, o que é o glúten e de onde ele vem? Não tenho a menor ideia. Muito menos de onde ele vem. Nem para onde ele vai. Você sabe o que é o glúten? Não. De onde ele vem?
o pão. O glúten é uma mistura de proteínas, não é somente uma proteína isolada, é uma mistura de proteínas encontrada em vários tipos de alimentos básicos, derivados de trigo, de centeio, de aveia. A doença celíaca tem uma prevalência em torno de 1 a 3%. Existem outras pessoas também que podem ter uma certa intolerância ao glúten, mas isso só é feito diagnóstico através de um exame clínico, de exames laboratoriais de sangue e até a própria biópsia do intestino. Por ser intolerante ao glúten, a alimentação da Carla hoje é diferenciada. Tem macarrão sem glúten hoje em dia. E você faz, por exemplo, os bolos, você usa fubá, você usa fécula de batata, alguns alimentos, por exemplo, o nhoque, ou bolos, né, que você usa só o fubá ou a farinha de arroz. E se engana quem pensa que o glúten está diretamente ligado à perda de peso. O glúten não é o vilão da dieta. Para aquelas pessoas que têm doença celíaca, sim, deve ser retirado todo o glúten da dieta. Existe essa outra parcela da população que tem alguma certa intolerância ao glúten, que as pessoas até toleram uma certa quantidade desses alimentos, mas de uma forma bem moderada. Então, isso tem que ser feito uma avaliação clínica individual, tipo por pessoa, para um profissional capacitado, para saber se realmente existe essa intolerância, se existem sintomas que a pessoa tem que são relacionados à presença do glúten na dieta. Fernando Pimentel é novamente suspeito de receber propina. Durante um depoimento, o amigo de Pimentel, Benedito de Oliveira Bené, afirmou que o atual governador de Minas recebeu 14 milhões de reais das empresas OAS e Odebrecht para financiar a campanha dele. Bené está preso desde abril e assinou um acordo de delação premiada com o Ministério Público para colaborar com as investigações da Operação Acrônimo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e irregularidades em campanhas eleitorais. De acordo com o delator, Pimentel queria que o acerto total ficasse entre 20 e 25 milhões de reais. O delator disse que a cúpula da Odebrecht autorizou o pagamento de 12 milhões de reais. Desse valor, 11 milhões e meio foram pagos em dinheiro em hotéis de São Paulo entre 2013 e 2014. Em depoimento, Bené afirmou que Pimentel e Marcelo Odebrecht, presidente da empresa, preso na Operação Lava Jato, chegaram a se encontrar pessoalmente para negociar. Além da Odebrecht, a OAS também manifestou interesse em financiar a campanha do petista. Em troca, a empreiteira queria que o BNDES financiasse a construção de um gasoduto no Uruguai. A empresa ofereceu 3 milhões de propina, valor que Pimentel achou baixo e teria pedido 5 milhões, mas a OAS não aceitou. Segundo o empresário e amigo do governador mineiro, a candidatura de Pimentel custou cerca de 80 milhões de reais, o dobro do valor registrado oficialmente. As contas foram reprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o candidato teria superado em mais de 10 milhões de reais o limite de gastos. Na prestação de contas da campanha de Pimentel, as construtoras Odebrecht e a OAS aparecem como doadoras, mas de valores bem menores do que os 14 milhões e meio denunciados pelo delator. Em nota, o advogado de defesa do governador, Eugênio Pacelli, informou que as denúncias são falsas e que mostram o desespero de quem está interessado apenas em alimentar o imaginário acusatório e de prévia condenação que assola o Brasil há tempos. As empreiteiras Odebrecht e OAS disseram que não vão se manifestar sobre o assunto. Daqui a pouco, o Jornal da Band traz novas informações sobre as denúncias contra o governador Fernando Pimentel. O estádio Independência está liberado para o clássico do próximo domingo entre Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas ele tinha sido interditado, não é isso, Luciano Viana? Isso mesmo, Gisele. Aos torcedores desavisados, vai ter jogo sim, domingão no Independência. O juiz Michel Cury, ele esclareceu hoje que essa interdição, ela não é física, ela é financeira. Muitos torcedores ficaram preocupados, né? Já que há esse clássico entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, próximo domingo às 4 da tarde lá na Arena Independência. Agora, eu vou ler aqui, Gisele, a situação é a seguinte: o juiz, ele mantém essa interdição apenas de forma financeira e não física, o que equivale aí à indisponibilidade de bens, é o que ele emitiu hoje oficialmente, né? O juiz acatou o pedido do Ministério Público por acusação de improbidade
responsabilidade administrativa e dano ao cofre público estadual na abertura de licitação e nas obras de reconstrução do estádio do Horto, ou seja, a Arena Independência, de 45 milhões, o custo pulou para 150 milhões de reais. Então, a Justiça quer, Gisele, que o América e a BWA, administradores do estádio, devolvam ao menos 120 milhões de reais aos cofres públicos e eles, já avisaram que vão recorrer dessa decisão, viu? Já imaginou não ter jogo no próximo domingo? Então não, esclarecendo, vai ter jogo sim. Essa interdição, ela não é física, ela é financeira. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Para você de casa, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. É isso aí. Você fica agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 6:50 com as notícias do nosso estado de Minas Gerais. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Fica agora com o Boechat.